Olá, hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo de um documento-chave para entender a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É o capítulo 4 do Manual da Igreja. Ele, assim, detalha as funções de pastores, outros colaboradores. Nossa fonte principal é o próprio manual, né? Um documento interno deles que mapeia esses papéis, as responsabilidades. O objetivo aqui é a gente entender as distinções importantes entre as funções tanto ministeriais quanto administrativas. Ok, vamos tentar desemaranhar um pouco essa estrutura. Entender isso é fundamental para quem atua na igreja ou, sei lá, só tem interesse mesmo na dinâmica dela. Sem dúvida. E olha, compreender essa estrutura é quase como entender o sistema operacional da organização, sabe? O fascinante aqui é ver como a estrutura tenta dar suporte para a missão da igreja. Essa clareza de papéis é vital para o funcionamento. Certo. Então, vamos começar pelo básico, talvez. A distinção principal: pastor ordenado e pastor licenciado. O ordenado, bom, o nome já diz um pouco. Passou por uma cerimônia de ordenação, um reconhecimento mais formal, né? Depois de uma avaliação. Que tipo de portas isso abre para ele, especificamente? Então, a ordenação confere a ele uma autoridade plena para algumas funções cerimoniais e administrativas bem importantes. Coisas como realizar batismos, celebrar casamentos que são oficiais pela igreja e até organizar novas congregações, novas igrejas. Tipo assim, o reconhecimento de um chamado e de um preparo que já estão consolidadas, entende? Uhum, entendi. E o pastor licenciado? Qual que é o cenário para ele? Então, a licença confere para ele uma autoridade mais restrita para algumas funções cerimoniais e administrativas. Ele não pode, por exemplo, atuar como organizador de novas congregações, mas ele pode ser o responsável em caso que ele já tenha sido consagrado por alguma congregação. Ele não pode realizar casamentos oficiais, mas ele pode ser auxiliar na celebração, ele pode até palestrar e pregar na igreja, quando assim o convidado. Ele pode até organizar algumas ações de missão ou enviar para outras igrejas locais, mas ele nunca vai exercer um poder centralizado como pastor ordenado. O licenciado. Ele opera com uma licença ministerial. Geralmente essa licença é renovada todo ano. Ele faz muitas tarefas pastorais, sim, mas atua sob supervisão e tem, certas restrições. Por exemplo, para ele presidir a organização formal de uma igreja ou fazer um casamento, normalmente precisa de uma permissão especial, uma autorização específica da liderança superior. É um status que indica, sim, um processo. Que a pessoa ainda está em desenvolvimento e em avaliação. Ah, então tem uma progressão clara aí. Isso leva a gente para a liderança mais regional, né? Falando do presidente da Associação ou Missão, que é a unidade administrativa que cuida das igrejas numa área geográfica, certo? Quais são os requisitos para essa função? O que precisa? De um pastor já ordenado, né? E com bastante experiência. Precisa ter uma maturidade espiritual que seja reconhecida e, claro, capacidade de liderança comprovada. É um papel de supervisão e administração bem amplo. E essa responsabilidade toda, como ela é exercida na prática? Ele tem, tipo, autonomia total para decidir tudo? Olha, aqui está um ponto bem interessante da estrutura de governança deles. Não, ele não governa sozinho. O presidente, sim, ele tem acesso a todas as áreas, espiritual, administrativa, financeira, mas as decisões mais importantes são colegiadas. São tomadas por voto de uma comissão diretiva. Ele responde a essa comissão e, no fim das contas, a assembleia dos representantes das igrejas daquela região. Hum. Então a estrutura, ela meio que distribui o poder de decisão de propósito, né? Para não ficar tudo concentrado em uma pessoa só. É um modelo de liderança mais compartilhada. Uma filosofia de responsabilidade mútua, né, e de freios e contrapesos. A ideia é buscar garantir que a liderança sirva aos interesses do grupo todo e se mantenha alinhada com os princípios da organização. Certo. Além dos pastores e presidentes, a gente ouve falar dos diretores de departamento, os departamentais. Onde eles se encaixam nisso tudo?
Os departamentais, eles são líderes especializados, focados em áreas bem específicas, tipo Ministério Jovem, Escola Sabatina, publicações, saúde, sabe? A função principal deles é dar recursos, treinamento, orientação técnica para as igrejas locais nessas áreas específicas. Mas veja bem, eles não são chefes diretos dos pastores locais, não há uma hierarquia aí. Eles são mais consultores, promotores das suas áreas e sempre operam sob a direção da comissão diretiva também. Entendi. É uma maneira de ter gente especializada ajudando, sem criar muita linha de comando diferente em cima dos pastores. Faz sentido. Agora, uma questão prática que às vezes gera dúvida. Quem pode usar o púlpito para falar para a congregação? Existe uma regra para isso? Sim, existe. O manual é bem claro nisso, para manter a ordem e a consistência da doutrina. O uso do púlpito precisa de um convite ou uma autorização, geralmente da liderança local, os anciões, a comissão da igreja ou da administração superior, que é a associação ou missão. Mesmo pastores de outras regiões ou membros visitantes, sabe, devem ter esse correto. Reflete uma preocupação grande com a curadoria do que é ensinado e com a manutenção de uma identidade teológica coesa. Claro que isso levanta uma questão interessante sobre o equilíbrio, né, entre essa orientação mais central e a espontaneidade ou as iniciativas que vêm da base. Para a gente fechar essa visão geral, vamos falar rapidinho das credenciais? Pelo que entendi, tem dois tipos principais para os ministros. Isso. Tem a licença ministerial, que é anual, para os pastores licenciados, como a gente falou, e tem a credencial ministerial, que é renovada periodicamente para os pastores ordenados. Esses documentos são mais do que uma simples identificação, sabe? Eles são um endosso oficial da igreja. Atestam o status da pessoa, a função dela, o alinhamento com a doutrina, a ética e também a confiança administrativa que a organização deposita nela. Ótimo. Então, recapitulando rapidinho, a gente viu as diferenças entre pastor ordenado e licenciado, o papel do presidente da associação, missão, que é de liderança mais compartilhada, a função de apoio especializado dos diretores de departamento, as regras sobre quem pode pregar e o que significam essas credenciais formais. Ufa, bastante coisa. É, sim. E o fio condutor que a gente percebe em todas essas diretrizes parece ser uma ênfase numa liderança que deve ser exercida com preparo, com humildade, sabe? E sempre dentro de uma estrutura bem definida de responsabilidade, de prestação de contas. A busca por ordem, por clareza e por um serviço que esteja alinhado à missão coletiva da igreja. Perfeito. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão, talvez, pensando nessa abordagem tão estruturada, com esses mecanismos claros de autorização, de credenciamento, como será que essa estrutura toda pode impactar a agilidade da organização para se adaptar, ou para incorporar novas ideias, responder a desafios inesperados que surgem ali na base, nas congregações locais? Fica aí a questão para a gente pensar.